Que a graça e a paz do Senhor seja contigo, amém? Com você, com sua família. Eu quero que você abra comigo lá em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo... Aliás, do versículo 3 ao versículo 12. Mateus capítulo 5, versículo 3 ao 12. Aqui está apresentado o Sermão do Monte. Jesus sobe ao monte e suas primeiras palavras do Sermão do Monte foram essas, né? Ele subiu ao monte, passou a ensinar a todos aqueles que estavam ouvindo. E ele começa assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de nós. Amém. Eu não sei quem aqui assistiu um filme chamado A Procura da Felicidade, né? Que o Will Smith interpreta com o filho dele, né? Jade Smith. E é uma história baseada em um fato real, né? Conta a história de um homem chamado Christopher Gardner, né? Que saiu de sem teto a milionário. Mas antes dele vencer na vida, digamos assim, como as pessoas costumam dizer, ele passou poucas e boas, né? Ele sofreu muito antes de alcançar o sucesso profissional. Ele era um homem desempregado. A sua mulher o havia abandonado com um filho de 5 anos, né? E esse filme mostra a luta desse pai para dar uma vida digna para o seu filho, né? Ele havia investido em um material médico, né? Mas aquele material estava se tornando um material ultrapassado. Então ele não conseguia mais reaver o seu investimento, né? Não conseguia mais vender naquele equipamento, né? Então, quer dizer, ele estava sem dinheiro, né? Tentando como vendedor ganhar a vida, mas não estava conseguindo. Chegou ao ponto dele não ter onde morar, né? Então ele às vezes tentava trabalhar, no final do dia chegava e tentava alcançar um lugar, uma vaga, né? Nesses albergues, né? Que são trabalhos sociais, né? Que oferecem lugar para dormir gratuito, né? Para as pessoas, às vezes alimentação também, mas ele às vezes chegava sem condição de conseguir vaga, né? Então imagine, então ele não tinha, e certa vez o filme mostra, né, que o pai dele acabou indo para um lugar e para dormir fechou-se dentro do banheiro, né? E aí para ele foi o dia mais triste que ele teve, né? Porque as pessoas batendo no banheiro e ele lá chorando com o filho, abraçando, tentando dizer para ele que ia ficar tudo bem, né? Uma das cenas do filme interessante também, né? Ele mostra ele brincando com o filho, né? Debaixo de uma cesta de basquete. É muito comum lá, né? O que a gente faz aqui nas ruas quando a gente é criança, né? De botar aí 2 chinelinhos para brincar de futebolzinho de rua, né? Acho que quase todos os meninos já fizeram isso, né? Brincar de bater uma bolinha na rua, uma peladinha na rua, né? Às vezes bota tijolo, às vezes vai para o campinho, né? Às vezes bota chinelinho para marcar os golzinhos, né? Lá nos Estados Unidos o que é natural para eles é basquete, né? Então o basquete é o esporte mais famoso. Então é muito comum ter
cestinha em tudo quanto lugar. Às vezes na frente da casa tem uma. E ele estava brincando com o filho, né? E o filho havia acabado de ganhar uma bola de basquete novinha, estava até dentro do saquinho, né? E aí o filho empolgado, ele fazia uma cesta, e vendo que o filho estava muito empolgado, dizendo, né, que ia se tornar um jogador de basquete. E o pai, vendo a situação da vida dele, né, ele quis, como que vamos dizer, colocar os pés do filho no chão. Imagina, você fala isso para uma criança de 5, 6 anos, né? Falando para ele assim, que filho, você talvez se torne um bom jogador, mas talvez não seja suficiente para você se tornar um jogador profissional, né? Então, talvez, né, você não seja bom, mas não seja o suficiente, né? E ele falando, você entende isso? Você entende o que o papai está te falando? Ele querendo, pensando que estava fazendo algo bom para o filho. E aí o filho pega a bola, fica desanimado, joga a bola para o lado, depois ele pega a bola, vai colocar a bola dentro do saquinho, o pai viu o que ele tinha feito, né? Ele tinha praticamente, tipo assim, tirado o sonho daquela criança, né? Algo que ele imaginou na mente dele, né? Jogando basquete na NBA, alguma coisa desse tipo, né? E o pai vendo o que ele fez, né? Ele virou assim para o filho e disse assim, olha, às vezes, não deixa nunca ninguém dizer para você que você não pode fazer alguma coisa na vida, ou que você não pode ser alguma coisa que você sonhou, nem seu pai, não deixa nem seu pai fazer isso, porque às vezes as pessoas não conseguem as coisas na vida e querem tirar o sonho das outras pessoas, né? E essa foi uma cena comovente, né? Das várias cenas que tem no filme, né? Foi uma cena comovente, né? Depois mostra como o pai lutou através de muito esforço, muito trabalho, muita garra, insistência, né? Ele conseguiu um emprego, através daquele emprego é que ele veio a se tornar, né, um investidor aí de bolsa de valores, né? Enfim, e se tornou alguém realmente um vencedor na vida, né? Então, isso que ele falou para a criança, serviu para ele mesmo, né? Porque ele já estava desacreditando de si mesmo. E como vocês estão vendo, né, o tema da nossa mensagem, que a felicidade não é um mistério, o filme parece mostrar, né, que para você ser feliz, talvez seja preciso que você seja bem sucedido na vida, né? Seja bem sucedido no seu casamento, se não no casamento, que, enfim, você seja bem sucedido profissionalmente, se você tem família, que você tenha condições de suprir para os seus filhos, né? Então mostra ali vários desafios, né? Porque o título justamente é a procura da felicidade, e mostra que, como se para ser feliz você precisa realizar um sonho, ter uma vida digna, onde as suas necessidades sejam supridas, né? Ter família ou amigos que amam, né? Talvez a definição aí de felicidade, se for perguntar para várias pessoas, né, talvez ela definiria a felicidade como isso: realização de sonhos, ter uma vida digna, ter sustento suficiente para se manter, ter uma família e amigos em torno de si. Talvez as pessoas vão reunir, vão dizer, não vai sair muito disso que eu estou falando, né? O que seria felicidade para muitas pessoas. Agora, eu gostaria de te dizer que teve um homem que falou sobre felicidade, e esse foi Jesus Cristo. E aquele que criou o homem pode ter certeza que ele tem um manual, assim como cada coisa que sai, cada máquina que sai da fábrica, né, sai com um manual de instruções, né? Deus colocou um manual de instruções para a gente, né? Então, aquele que foi o homem perfeito veio nos ensinar como viver uma vida feliz. E ele sabe o segredo de se ter uma vida feliz. E ele escondeu isso da gente. Ele mostrou que não é nada de muito complexo, não exige nenhum curso muito elaborado, você não precisa se formar para ser feliz, né? Ser feliz está ao alcance de qualquer pessoa, né? Então, felicidade não é um mistério. E Jesus vai dizer para você que como você pode ser feliz. E você não precisa de muita coisa. Você vai descobrir que
que muita gente pensa, né? Muita gente pensa em coisas elevadas, pensa em coisas complexas, pensa, né, que para ser feliz você precisa ter muito, você precisa ser famoso, você precisa ter poder, você precisa ter alguma coisa que as pessoas olhem para você e reconheçam que você é alguém. E Jesus, ele vai apontar para um outro caminho, né? Que vai fazer com que você seja feliz, mesmo que você não tenha, né, nenhuma dessas coisas, né? Então, veja bem, ele vai começar a dizer aí, porque eu peguei a versão da linguagem de hoje, né, a nova tradução da linguagem de hoje, porque eles trazem assim, ó, felizes, o primeiro versículo, versículo 3, felizes os pobres de espírito, porque o reino do céu é deles. A nossa versão traz, bem-aventurados, né, os humildes de espírito, né, porque deles é o reino dos céus, né? Então, eu peguei por quê? Porque bem-aventurado pode sim ser traduzido como feliz. Não é a única versão que traz a palavra feliz, né? Então, tem outras versões que traduzem como feliz. Então, ele está ensinando aqui a maneira de ser feliz, tá? Então, ele vai falar, primeiro, que felicidade não é um sinônimo de riqueza. Porque é engraçado que Jesus, para descrever aí o primeiro item de uma pessoa feliz, ele vai falar de pobreza e não de riqueza. Ele vai falar de quem é pobre de espírito, né? E se felicidade, né? Tem gente que gosta de brincar, né? Se dinheiro não traz felicidade, né? Me dá o seu e seja feliz, né? Não precisa ser assim, né? Mas o que eu quero dizer para você, né, é que você não deve colocar a sua confiança totalmente na riqueza, como se ela fosse um ingrediente essencial para ser feliz, né? Se felicidade realmente trouxesse riqueza, nós não teríamos, por exemplo, um caso real que aconteceu na época de Jesus e que ilustra vários outros casos reais que tem por aí, né? De pessoas como aquele jovem rico que chegou perto de Jesus e era um dono de muitos bens materiais, né? E embora até mesmo religioso fosse, né, ele perguntava para Jesus: o que me falta ainda? Então ele se sentia incompleto, ele se sentia irrealizado, ele se sentia insatisfeito, porque nem todo o dinheiro que ele tinha trouxe para ele a sensação de que ele era completo, né? Então, se assim fosse, nós não teríamos gente aí com carro, com mansões, com dinheiro, às vezes até com fama, né, se suicidando, né? Então, pode ser que te supra muitas coisas, né, que te evite muitos problemas, sim, mas não te evita todos os problemas, tá bom? É importante você entender isso. A riqueza, aliás, pode ser um empecilho. Por quê? Porque a riqueza, muitas vezes, contraria essa condição para ser feliz, que é o que? É de ser pobre de espírito. Porque as pessoas que têm, às vezes se acham, né? E a riqueza, além de fazer com que a pessoa se ache alguma coisa, né? Ela compra favores, né? Ela dá poder. Por isso que é chamado de poder aquisitivo. É o poder de entrar em lugares, poder de às vezes comprar alguma coisa que não deveria estar à venda, né? Porque é isso que o dinheiro faz. Muitas vezes o dinheiro corrompe, né? E é por isso que você vai ver aí que mais do que ter riquezas nessa terra, é necessário que você tenha riquezas nos céus. Porque Jesus descreve que bem-aventurado, feliz, ele está descrevendo uma condição atual, né? Que é para agora, tá? Não é só para o futuro. Então ele descreve que felizes são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino dos céus pertence a eles. Então, o que está aqui na terra, né, infelizmente, a gente não vai levar. Aliás, é uma verdade que dizem em 1 Timóteo 6,7, porque Paulo fala, porque nós viemos ao mundo e dele nós nada levaremos, né? Nós não trouxemos nada para cá e não vamos levar nada. Mesmo que a pessoa seja enterrada aí dentro da sua Ferrari, ou seja lá o que, né? Como tem malucos que já fizeram isso, né? Não tem como, você não vai levar nada daqui, né? Nada você trouxe, nada você vai levar. É isso que Paulo estava ensinando. Então, que a riqueza essencial não está nos bens,
Jesus ensinou isso. E é por isso que Paulo também, mais adiante, no mesmo capítulo, né, ele vai dizer aos ricos que não confiem na instabilidade da riqueza, né, e ainda instrui como lidar com elas para ter tesouro nos céus. Porque antes ele fala, olha, quando as pessoas colocaram o dinheiro como prioridade, em vez de usar o seu dinheiro como servo, se tornaram servos do dinheiro, porque o dinheiro é um bom servo, mas um péssimo patrão, né? Então, muitas pessoas se escravizaram, deixaram se levar pelo dinheiro, né? E diz lá Paulo, se atormentaram com muitos males, né? Com muitos sofrimentos, né? Porque é isso que muitas pessoas que entraram pelo caminho da ganância, da prostituição, da corrupção, né? Porque quem tem quer ter mais, né? E infelizmente que entram por esses caminhos, gente famosa, gente rica, políticos famosos estão indo para a cadeia aí, né? Porque não conseguiram frear a sua ganância, né? O dinheiro ele tem esse poder, né, de corromper e de fazer com que a pessoa deseje sempre mais, né? Por isso que a Bíblia diz que quem quer ter muito, né, dele nunca se farta, né? Então, é por isso que Jesus vai ensinar que é difícil. Marcos 10, 24, Jesus vai dizer que como é difícil para o rico entrar no reino dos céus. Em Marcos 10, 24, ele diz, né, que aqueles que confiam nas suas riquezas, né? É o que Timóteo fala também depois, ele vai continuar no capítulo 6 de 1 Timóteo, 17 a 19. Diga aos ricos que não confiem na instabilidade das riquezas, antes que façam para si, juntem para si tesouros no céu, repartindo, enfim, fazendo bem através dos seus bens, né? Porque é isso que a Bíblia nos ensina, né? Quem tem mais deve ajudar, deve compartilhar, deve abençoar o próximo, né? E aí diz que fazendo isso vão alcançar a vida eterna. Então, queridos, mesmo tendo, viver como se não tivesse. Porque a Bíblia diz que riquezas, esse texto que foi dado na abertura, por exemplo, que riquezas, bens, honra, né, vem de Deus. Então a pessoa deve entender, né, que se ela tem sido abençoada na área financeira, Deus tem enviado com um propósito, tá? Então Jesus ensinou que a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui. Lucas 12, 15. Ele diz, ai daqueles que são ricos, né, que têm tesouro na terra, mas não são ricos para com Deus. Quer dizer, que não tem nenhuma riqueza nos céus, né? Então a Bíblia diz que nós devemos viver como despojados, né? Embora a Bíblia reconhece que nós vivemos neste mundo, utilizamos as coisas deste mundo, seja o trabalho, seja as coisas que nós precisamos para viver, né? Mas nós não dependemos deste mundo, tá? Então isso é uma coisa importante se você quiser viver realmente feliz, porque existem inúmeras pessoas infelizes porque não tem o carro do seu vizinho, ou não tem a casa do seu amigo, ou não tem, né, a moto do seu outro amigo. Enfim, em vez de se contentarem com aquilo que tem e olharem para o mundo à sua volta e descobrir que milhões de pessoas vivem com menos de $1 dia, né? Pessoas que vivem aí na África, na Ásia, enfim, pobres, paupérrimas, pessoas que não têm que comer, e que você é um afortunado se você todo dia, né, se levanta, tem condição de tomar o seu café, depois de almoçar, tem roupa para vestir, eventualmente quando precisa de um remédio, tem condição de ir lá comprar, né? Enfim. Então, querido, se considere, por isso que Paulo disse, temos que comer ou que beber, estejamos contentes, né? Então, é isso que a Bíblia nos ensina, porque tem gente perdendo a oportunidade de viver feliz, porque sempre quer o que o outro tem, e não consegue viver uma vida contente. Os anos vão passando, e a pessoa vai vivendo sempre insatisfeita, descontente, às vezes mal-humorada, às vezes tratando as pessoas ruins. Por quê? Porque ele acha que ele tem um serviço de nada, alguma coisa que ele faz que ele acha, isso eu estou fazendo agora, e por isso impede de crescer. Porque se você é fiel um pouco, Deus vai te honrar, vai te colocar sobre muito. Então seja fiel àquilo que você está fazendo hoje, porque quem é um bom servo hoje, né,
ele vai ter condição de ser colocado numa posição melhor amanhã, né? Então, entenda, este espírito humilde, que sabe que tudo que tem vem do Senhor, né? Deuteronômio 8, Senhor Deus, avisando o povo de Israel: olha, quando vocês entrarem na terra, eles eram escravos, saíram do Egito. Quando vocês entrarem na terra que eu preparei para vocês, e vocês conseguirem plantar campos, conseguirem edificar casas, e conseguirem fazer isso e aquilo outro, não digam: o meu braço e a minha força alcançou tudo, todas essas coisas, porque do Senhor é que vem todas as coisas. E reconhecer isso, ter esse espírito de gratidão dentro de nós, que nem a nossa bondade, as coisas, né, boas que nós temos, porque o próprio Paulo diz, né, que é que temos que Ele não nos tenha dado, o que é que somos que Ele não nos tenha feito. Então nós não somos nada sem Deus, né? Deus sem você, Ele continua sendo Deus. Você sem Deus é nada, né? Como nós cantamos aqui: pobre, cego, miserável e nu, né? Por isso que aí Jesus, falando para a igreja de Laodiceia, diz para eles: sugiro que de mim compres ouro para que te enriqueças, né? A nossa riqueza vem de Deus, mas a riqueza de Jesus pertence àquele que hoje se coloca como pobre de espírito, né? É como o salmista diz: eu sou pobre, né, mas o Senhor cuida de mim. Então nós devemos ter essa visão de nós mesmos diante de Deus, porque Deus concede graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Amém? Então aprenda uma maneira de ser feliz, né? Seja realmente alguém humilde de espírito, seja alguém pobre de espírito. E o texto continua nos dizendo uma outra maneira de ser feliz: felizes os que choram, pois Deus os consolará. É engraçado que parece que choro, né, não pode estar conectado à felicidade, porque choro tem a ver com tristeza, né? Embora haja aqueles que choram também quando tem uma experiência, né, muito alegre, né? Mas enfim, geralmente choro, quando você fala choro, não é essa a primeira visão que vem, né? A primeira visão que te vem à mente é de alguém que está passando por algum problema. Tanto é que quando alguém vê alguém chorando, fala: qual que é o seu problema? Não, eu na verdade estou feliz. A pessoa tem que se explicar por que está chorando, né? Porque normalmente choro está conectado à tristeza, né? Mas esse choro aqui realmente está conectado também à tristeza. Hoje os que choram, né, por causa da sua própria situação miserável, né? Choram por causa dos seus pecados, choram por causa de familiares que estão vivendo sem Deus, choram por causa deste mundo sem Deus, que nos aflige, que muitas vezes traz para nós esse sentimento de pesar, chora muitas vezes por causa da perseguição que sofre, né? Nós temos motivos para chorar diante de um mundo perdido como esse, né? A Bíblia diz que o Senhor valoriza as nossas lágrimas. Lá no Salmo 56, versículo 8, diz que Ele recolhe as nossas lágrimas e coloca no seu odre, né, uma espécie de bolsa, né, que era usada para colocar líquidos, né? Então Deus recolhe como se fosse um líquido precioso, né, que para Deus realmente o é. Deus não é indiferente ao nosso sofrimento. É por isso que Ele tem promessas relacionadas para aqueles que choram. Se você vai tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, há promessa para aqueles que choram. A Bíblia diz, lá em Isaías 61, 3, também uma promessa para escatológica, promessa para os dias do fim, quando diz que quando o Filho do Homem viesse, quando Jesus se manifestasse, Ele ia realmente tirar as vestes. Deixa eu abrir o texto para vocês, né? Para a gente não errar aí na citação do versículo. Diz assim o versículo 3 do capítulo 61 de Isaías: e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, e a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então Deus faz promessa aos que choram, aos que hoje estão abatidos, angustiados, né?
que estão de luto. Então hoje os que choram serão consolados. É a promessa do Senhor nosso Deus. Diz a palavra de Deus, Apocalipse 21, versículo 4, que Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Então, querido, você pode estar se achando por baixo hoje, mas saiba que Deus vai te exaltar. Deus conhece seu sofrimento, sabe do seu choro, tem recolhido as suas lágrimas, e a promessa dele é trazer um consolo para a sua vida. Amém? Então nós somos ricos da consolação de Deus. Então podemos nos dizer felizes, porque Deus hoje tem trazido o seu consolo. Por isso que Paulo diz que o consolo que nós somos consolados, temos consolados a outros. Porque quando Jesus veio, essa promessa se cumpriu. Nós podemos ter acesso ao consolo. Por isso que a Bíblia, Paulo chama, no livro de 2 Coríntios, no capítulo 1, Deus de misericórdia e Pai de toda consolação. Amém? Então nós podemos ter acesso ao consolo de Deus. Então, ele continua dizendo, ainda, voltando lá para o nosso texto, onde vamos dar os segredinhos aí sobre felicidade. Ele vai continuar: felizes as pessoas humildes, ou mansos, na versão que a gente costuma ler, diz lá dos mansos, porque herdarão a terra. Na versão da linguagem de hoje, felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Deus fez promessas para o seu povo, e nós vamos receber essa promessa. E a promessa dele, assim como ele fez, lembra que eu sempre digo que o Velho Testamento, ele fala de tipos, anuncia o Novo Testamento. Então a promessa de Canaã para o povo de Israel é a promessa do céu para nós. Fala o quê? De novos céus, nova terra. E aqueles que são mansos alcançarão a promessa de Deus. Amém? Nos ensina que não é por meio de luta, não é a revolta que vamos, através das revoltas, que vamos conseguir algo. As revoltas muitas das vezes só trouxeram banhos de sangue. Se você pega lá a Revolução Francesa, foi banhos de guilhotina, de gente morrendo. Até o cara que fundou a Revolução Francesa foi vítima da própria Revolução. Porque a coisa foi ficando tão banal, colocar as pessoas na guilhotina. Então o mundo acha que vai conseguir as coisas através de conflitos armados, através de revoluções, através de lutas, seja dos tribunais, para que campo essas lutas são travadas, E muitas vezes o que Deus está te ensinando é entregar na mão dele, Às vezes você se sente injustiçado, às vezes você sente o desejo de vingar uma injustiça cometida a você, mas eu quero te dizer que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Um verso bíblico que está lá em Romanos. Você não conseguirá ser feliz sendo uma pessoa revoltada e indignada. O que essa luta dos grupos minoritários tem trazido? Só mais mortes. Você vê lá nos Estados Unidos o Black Lives Matter e outros grupos minoritários usando desses tipos de recursos. E o que tem trazido este meio de conseguir direitos e que imaginam que estão sendo cerceados, não que não existe injustiça sendo cometidas, eu só estou explicando a maneira de lutar. Se vamos ver Martin Luther King, vamos ver, por exemplo, Mahatma Gandhi, o meio que eles lutaram não foi o conflito, enquanto pessoas vão queimar coisas, destruir propriedades e fazer coisas desse tipo, achando que com isso vão conseguir. O que elas estão conseguindo é simplesmente polarizar a sociedade, tanto aqui nos Estados Unidos, tanto aqui no Brasil, quanto lá nos Estados Unidos. Isso está acontecendo, sociedades polarizadas, por causa de conflitos relacionados a gênero, conflitos relacionados à raça e diversas outras coisas, Então a Bíblia nos ensina a entregar nas mãos de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus disse que para nós não nos vingarmos, dá lugar à ira. Qual ira? A ira de Deus, tá? O versículo parece não deixar claro, mas está subentendido aí.
fidelidade, por quê? Porque logo depois ele diz: a mim pertence a vingança, diz o Senhor. Né? Então, entregue nas mãos de Deus, deixa nas mãos do Senhor. Quem quer fazer a justiça com suas próprias mãos é porque não confia que existe um Deus justo lá nos céus. Né? E a Bíblia diz: não fará Senhor a justiça àqueles que lhe clamam de dia e de noite. Então, enquanto as pessoas estão tanto, né, por justiça, né, confie nas mãos de um Deus que é poderoso para fazer por você. Porque viver indignado, viver revoltado, é contrário ao espírito de alguém que se diz feliz. Né? Então, queridos, sempre vai haver injustiça no mundo, sempre vai haver coisas erradas no mundo. Mas é possível nós sermos felizes se buscarmos a mansidão que vem de Deus. É por isso que Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, vocês vão achar descanso para as vossas almas. E é isso que o salmista quis dizer lá no Salmo 46: quietai-vos, sossegai-vos, parem de lutar, diz algumas versões. Né? E aí, né, sabei que eu sou Deus. Reconheçam que há um Deus no controle das coisas lá no céu. Amém? Ter esse espírito manso que se submete a Deus. Esse é o sentido da mansidão. Né? Alguém que se submete a Deus. Porque o Salmo 37, versículo 5 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Tem gente que querendo resolver as coisas à sua própria maneira, quando acha que Deus não está fazendo. Deus trabalha no silêncio. Deus trabalha, né, enquanto a gente não percebe, né, Deus faz. Amém? Nós precisamos ser pacientes. Porque a característica do espírito manso é ser paciente também. Então, queridos, nós continuamos aqui, mais segredinhos, né, para ser feliz. A palavra de Deus diz, no versículo 6, vou ler primeiro na versão atualizada: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Né? Nós cantamos isso aqui no nosso louvor: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, né, da justiça de Deus. E vou explicar o que significa isso. Né? Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Né? Muitas pessoas, quando estão lutando por alguma coisa, né, elas querem lutar para se sentir, até que se sentam realizadas, em terem alcançado aquilo que elas queriam alcançar. Né? Então, felicidade é mais do que ter necessidades básicas satisfeitas. Por que eu estou falando disso, sendo que fala de justiça? Porque Jesus está falando, ele usou um termo, né, que remete à comida e bebida. Porque ele fala de fome e sede de justiça. Ele fala de fome e sede. Né? Então, queridos, as pessoas pensam que se tiverem suas necessidades satisfeitas, elas vão ser felizes. Né? E aí, tudo aquilo que elas entendem por necessidade. Não estou falando aqui simplesmente de necessidades básicas. Né? Estou falando de tudo aquilo que ela entende como sendo necessário para a sua vida. Tá? Então, Jesus deixa claro que felicidade vai além disso. Quando Jesus multiplica os pães, lá em João, se não me engano, capítulo 5, né? Ele multiplica os pães e as pessoas comem e se fartam. Diz lá o texto que se fartam, a ponto de sobrar 12 cestos cheios. Né? As pessoas ficaram maravilhadas. Como que Jesus fez aquilo? Esse homem tem poder de multiplicar alimento. Opa! Né? Descobriram aí uma fonte de não precisar trabalhar, vamos dizer assim. Né? Imagina se todo dia vem alguém, né, e pega um pouquinho de pão e um pouquinho de peixe, carne, seja frango, seja lá o que, e multiplica isso. Né? Bom, eu vou lá todo dia, pego o alimento, né, fico tranquilo. Né? Ou seja lá o que mais que você precisar. Né? Alguém que pode suprir necessidades. E aí eles vão atrás de Jesus novamente, né? Começam a ir atrás dele. Jesus, percebendo essa motivação, porque ali foi uma necessidade, o povo tinha seguido Jesus até o deserto. E não dava tempo mais deles, né, no lugar onde eles estavam, já estava tarde, de buscar um lugar para se alimentarem. Eles iam, já tinham passado muito tempo sem se alimentar e iam se desfalecer no meio do caminho. Porque diz o texto que tinha mulheres e crianças ainda por cima. Então vocês imaginam? Então Jesus, o que? Supriu uma necessidade. Mas a Bíblia nos ensina que, né, trabalho é algo digno. O trabalho não foi criado depois da queda, né? Deus colocou o homem para cultivar e guardar o jardim.
Então, guardar é algo, trabalhar é algo bom. Tanto é que Paulo diz que aquele que não trabalha não come, né? Então, nada disso. Trabalho não é maldição. Mas Jesus está ensinando, ele vai ensinar uma coisa que é muito mais importante pela qual trabalhar. E aí, se você abre lá em João, capítulo 6, João, capítulo 6, versículo 27 e 28, 27 ao 28, João 6, ele vai dizer assim, olha, escuta: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos, pois, para realizar as obras de Deus? Então, Jesus, primeiro, ele vai dizer que trabalhai não pelo pão que perece, isso é, o nosso pão de cada dia, né? Enfim, ele normalmente, se a gente não come ele no tempo adequado, né, ele fica velho, ele se estraga, ele perde a validade, né? É disso que Jesus está falando. Trabalhar, sim, ele diz aí, né, pela que subsiste para a vida eterna. Ele está falando de quê? De fazer a vontade de Deus. Está vendo por que a minha conexão aqui? Principalmente a linguagem de hoje traz isso mais claro, né? Tem fome e sede de fazer a vontade de Deus. É isso que fala a justiça. Não é trabalhar para fazer justiça, não, tá, gente? Não é para ser justiceiro, não. É para trazer a justiça do reino de Deus sobre nossas vidas, tá? Então, é por isso que você vai lá em Mateus, né, capítulo 6, 33, né? E aí você vai aprender que buscar em primeiro lugar o reino e sua justiça, tá? E todas essas coisas vos serão acrescentadas, tá? Então, felicidade é buscar o reino de Deus e sua justiça, sem andar ansioso com as necessidades básicas, porque Deus as satisfará, né? Deus vai satisfazer as suas. Não fique preocupado, não ande ansioso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se você tem essa sede, essa fome de fazer o que agrada a Deus, Deus vai te honrar. Amém. Deus honra aqueles que o honram, tá? Ele vai colocar, se você coloca ele como prioridade na sua vida, ele vai colocar você como prioridade para ele, tá? Amém? Então saiba disso. Você vai estar lá no topo da listinha de prioridades de Deus, tá bom? Então descubra que esse é o motivo de ser feliz. Porque andar ansioso também é contrário ao espírito feliz, né? É possível estar ansioso e feliz ao mesmo tempo? Eu acho que é complicado, né? Então Deus não quer, né? Ele nos dá várias advertências contra a ansiedade, porque a ansiedade não traz nada de bom, né? E aí, você continuando o nosso texto, nós vamos voltar lá para Mateus capítulo 5, e aí diz, o versículo 7: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, né? Eu vou lendo na outra versão da linguagem de hoje. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Que bênção, né? Então, felicidade é ser misericordioso. É a lei da semeadura, gente, né? Aquilo que a gente planta, a gente vai colher, né? Isso é o que Paulo ensinou lá em 2 Coríntios capítulo 9. Quem semeia com fartura, colhe com fartura. E não somente na área financeira, não, né? Quando você abençoa, você dá, você doa, em todas as áreas, né? Isso chama no mundo a lei da reciprocidade, né? Tem lá no Rio de Janeiro, né, no centro, quando você está chegando ali perto da rodoviária, não sei se pintaram, mas debaixo dos viadutos estava lá escrito, e o cara até ficou famoso, o cara que inventou essa frase, né? Ele pichou em praticamente quase todas as colunas, né, dos viadutos lá, são muitos ali, que gentileza gera gentileza. Já deve ter ouvido essa frase, né? Então, quando você faz o bem às pessoas reconhecem, nossa, aquele cara é uma pessoa boa, ele merece que a gente faça algo por ele agora que ele está passando aperto ou necessidade. Por quê? Porque pessoas que dão atenção, pessoas que estão disponíveis para as outras pessoas que ajudam, gente, nunca vão ficar sem ajuda, né?
Isso se aplica não só ao meio evangélico, não, ao cristão, não. Né? Se aplica aí fora também. Né? Pessoas que são amigas estão cheias de amigos. Né? Então, seja misericordioso, porque além de receber a misericórdia das pessoas, você vai receber a misericórdia de Deus. Né? E claro que vai usar as pessoas para exercer a sua misericórdia. Né? Muitas vezes os braços de Deus, os olhos de Deus, as mãos de Deus somos nós. Tá? Então as pessoas, Deus não faz nada. Mas o que você fez para ajudar alguém? Né? Então a Bíblia diz que o seu trono está no céu, seus pés aqui na terra. Quem é os pés de Deus, Jesus, que estão aqui na terra? Que é a igreja, que é o seu corpo. Então nós estamos aqui para exercer misericórdia, para ser a mão de Deus, a boca de Deus, os ouvidos de Deus, né, os pés de Deus, para atender pessoas que sofrem. Tá? Então exerça misericórdia, porque não vai voltar misericórdia de Deus para você quando você estiver num momento muito, muito complicado, muito difícil, de angústia ou de sofrimento. Deus vai ter misericórdia de você. Amém? Então isso é ser feliz, né? Não saber que quando você precisar, vai ter uma mão estendida para você. Amém? Felizes. Aí o versículo 8 diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Né? Promessa dele. Felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. Né? Felicidade é ter o seu coração purificado por Jesus. Porque se nós fôssemos confiar na nossa própria pureza, na nossa própria justiça, né, para poder um dia ver a Deus, ninguém ia ver a Deus. Né? Então, a Bíblia fala, por exemplo, lá no Salmo 24:4, Senhor, quem entrará no teu santuário para te louvar? Né? O Salmo 24, eu vou ler porque ele é um pouquinho, nessa versão um pouco diferente. Salmo 24, versículo 4, diz assim: o que é limpo, quem subirá ao teu monte? Versículo 3, ao monte do Senhor. Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade. Dizem alguns estudiosos que isso aqui às vezes era uma senha, mas uma senha que todo mundo sabia. Quando vinha ao templo, eles perguntavam assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aí quem entrava dizia: o que é limpo de coração, puro, o que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade. Tem um versículo semelhante a esse aqui que fala, né, quem estará no santuário do Senhor. Então fala, só que isso aqui retrata o quê? O santuário celestial. Quem vai entrar na presença de Deus? Quem vai estar no santo monte de Deus? Né? Quem tem o quê? O coração limpo, mãos limpas e coração puro. Mas nós só alcançamos isso através de quê? Aí você vai lá no Apocalipse, diz lá: bem-aventurado, a mesma palavra, feliz, aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Amém? Agora eu estou levando para um lado bem espiritual. Por quê? Porque muitas dessas coisas aqui é possível pessoas aí no mundo serem. Muitas pessoas conseguem um bom nível de felicidade, né? Sendo humildes, sendo pessoas quebrantadas, sendo pessoas mansas, sendo pessoas, né, que, enfim, têm misericórdia dos outros. Mas se você quer descobrir a real felicidade, essa felicidade só, né, plena, você só vai encontrar em Deus. Só em Deus. Porque aqui fala claramente, né, aqui já estou falando claramente, se você já tem as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, você é feliz. Por quê? Porque você agora tem um coração puro. Você agora tem umas mãos limpas. Não importa o que você tenha feito, né? Jesus purificou de você de todo o pecado. Suas mãos estão limpas e o seu coração está puro. Amém? E você vai poder o quê? Ver a face de Deus. Que maravilha, né? Que promessa maravilhosa, né? Vão ver a face de Deus. E olha só, diz aí o versículo 9, vamos voltar lá para o texto de Mateus 12, versículo 9: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Que maravilha, né? Serão por quê? Porque o nosso Deus, ele é o príncipe da paz, né? Jesus Cristo é o príncipe da paz. Se alguém deve se aparecer com ele, deve ter esse caráter, né, de paz. São pessoas que promovem a paz. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como filhos. Ser um agente de reconciliação.
Em vez de ser pessoas que ficam levando e trazendo coisa ruim, né? Pessoas que buscam reconciliar pais e filhos que estão brigados, ou pessoas que estão há muito tempo separadas por causa de acontecimentos passados, pessoas que apaziguam, pessoas que fazem o bem, né? Que levam a paz de Deus também para aqueles que estão, a Bíblia fala sobre a nossa inimizade com Deus, né? Aqueles que estão inimigos, são inimigos de Deus, por natureza, porque o homem já nasce inimigo de Deus. E quem leva a paz de Deus para aqueles que estão longe de Deus, também promovem a paz. Amém? E aí vão ser chamados filhos de Deus. O último item vai dizer sobre bem-aventurados. Eu vou ler na versão da linguagem de hoje, porque o pensamento é bem igual. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Agora, interessante, né? Felizes vocês quando insulta, te persegue, né? Às vezes perseguição pode ser até física, né? Prisão, ou às vezes até algum tipo de tortura, né? Falam calúnias de vocês. Fiquem felizes. Agora, só que parece que é um paradoxo aqui, uma contradição. Fiquem alegres e felizes, né? Parece, mas isso aconteceu na realidade. Os discípulos, quando foram açoitados, né, ali, nos primeiros capítulos de Atos, né? E aí eles depois foram mandados embora, falaram: não preguem mais de Jesus, tá? Quem disse que eles obedeceram, né? Eles saíram felizes, diz que eles ficaram alegres, porque eles foram achados dignos de sofrer por causa de Jesus, né? Eles se viram numa situação que Jesus tinha falado para eles: felizes vocês vão ser quando foram perseguidos por causa de mim, né? E eles de repente se acharam naquela situação. Estava lá todo estrupiado, espancado, né? Imagina aqui, não sei fazer, faltando um dente, né? Mas estavam felizes. Por quê? Porque eles lembraram: olha, como fizeram os profetas lá atrás. Jesus está falando para a gente que é grande o nosso galardão do céu. Que maravilha, né? Então, queridos, né? Felicidade é mais do que ausência de problemas, sofrimentos e perseguições. Neste mundo nós teríamos aflições. Então é possível ser feliz mesmo caluniado, mesmo perseguido, mesmo injuriado, né? Por quê? Porque felicidade, queridos, eu quero mostrar isso para vocês, não é só um estado de espírito. Se eu tenho ausência de problema, eu estou zen, eu estou bem, né? Não. Felicidade é uma condição. É uma condição que tem quem descobriu o segredo da felicidade, que está em Cristo, né? É por isso que eu coloquei felicidade não é um mistério, porque é uma letra de uma música. Felicidade não é um mistério, a gente pode ser feliz. Com Ele no coração a gente pode ser feliz. Felicidade está no Filho de Deus, felicidade está em Jesus Cristo. Se você tem tudo que precisa para ser feliz. Então, mesmo que viéssemos passar, né, qualquer coisa, seja lá o que for, isso não mudará a nossa condição de mais do que vencedores. A Bíblia diz em Romanos 8:37 que nele nós somos mais que vencedores. Você já venceu a batalha, se você já está em Jesus. E não importa perigo, fome, nudez, espada, né? Nem qualquer outra criatura, sei lá se existe ET, mas se existir, nada vai separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem principados, nem potestades, nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem do porvir. Mas amanhã vai aparecer uma coisa diferente. Não importa. Nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem perseguição. Quando ele fala de espada, ele está falando de perseguição. Nada pode, nem doença, querido, nada pode nos separar do amor de Deus. E é por isso que você vê pessoas ali acamadas ali, definhando, mas a pessoa tem Deus. Você não sabe por que ela irradia paz, irradia felicidade. Por quê? Porque ela sabe para onde vai.
ela tem plena certeza de que vai encontrar com o seu Senhor. Sabe? Ser feliz não é estar bem financeiramente ou estar sem problemas. Ser feliz é uma condição, é mais do que um estado de espírito. Olha só, hein? É uma condição. E aí, então, quando você descobre isso, você descobre que é possível harmonizar o seu estado de espírito com a sua condição eterna. Porque você descobre que você é feliz. E aí, você vê Jesus falando assim: fiquem alegres. Na versão aqui da Bíblia atualizada, usa uma expressão muito mais forte no original. Eles estão porque aqui fala: fiquem alegres e felizes. Mas aqui diz: regozijai-vos, exultai. Está falando de uma alegria de um nível ainda mais elevado. Regozijem-se, exultem. Sabe por quê? Porque a nossa vida está guardada em Deus. E nada pode mudar essa realidade. Nada pode separar você do amor de Deus se você está em Cristo. Amém, queridos? E aí, você descobre que é possível rir, sorrir, mesmo em meio à dor. Você descobre que é possível ser feliz, estar em paz, mesmo com um monte de coisas atribuladas acontecendo ao seu redor. Por quê? Porque você vai harmonizar a sua condição eterna de que é alguém bem-aventurado, feliz, com o seu estado de espírito. Você vai conseguir sorrir. Você vai conseguir estar confortado. Às vezes eu sei que às vezes eu vou passar luto, mas você vai estar confortado. Você vai estar consolado. Amém? Por quê? Porque você tem o segredo da felicidade, que é Jesus Cristo. Então o texto diz: grande é o vosso galardão nos céus. Então, por isso que eu disse condição eterna, né? Porque as maiorias das traduções, né, elas não colocam feliz, mas colocam o quê? Bem-aventurado. E bem-aventurado é uma escolha muito, muito melhor. Por quê? Porque diz que, né, alguém que depois provavelmente pode ter passado muitas lutas, mas conseguiu ser bem-aventurado na sua caminhada, na sua jornada. E a Bíblia diz qual que vai ser o final da nossa jornada. É alguém que no fim vai ser bem-aventurado. Mas já descreve que é para agora, não é para amanhã, né? Então, é mais do que paz do espírito, satisfação, conforto, alegria. É a condição de quem sabe que vai ter um bom destino eterno. De alguém bem-aventurado. E consegue todas estas coisas, porque vive quais coisas? Paz de espírito, satisfação, conforto, alegria, através da fé. Porque parece loucura você estar bem quando as coisas não estão bem, né? Mas porque ele sabe que não importa, né? O mundo pode virar de cabeça para baixo, que não muda o fato de que você é bem-aventurado. Amém? Então você é bem-aventurado. Nada deveria nos abalar, né? Porque há momentos que, infelizmente, né, a nossa humanidade aflora, né? E Deus sabe disso, né? Mas não deveríamos. É por isso que o texto traz o verbo é e não será. Não poderia falar: bem-aventurados serão aqueles que choram, bem-aventurados serão aqueles que têm fome de justiça, mas não fala. Ele fala é para agora. Você pode sentir essa felicidade, você pode sentir essa satisfação, você pode sentir esse sentimento de completude, sabe? De satisfação, porque você é bem-aventurado em Jesus. Amém? Então, por isso que ele traz o verbo é uma condição produzida pelo Espírito Santo de Deus. O fruto do Espírito é alegria, paz, amor, né? Mansidão, domínio próprio, benignidade, fidelidade. Se você for olhar ali, né, todas essas coisas aqui são expressões desse fruto do Espírito Santo. De alguma forma, você vai saber, você vai conseguir encaixar aí essas qualidades aí dentro desse fruto do Espírito. Por quê? Porque é uma vida que é produzida pelo Espírito Santo dentro da sua vida. Quem tem o Espírito Santo de Deus é de Deus. Quem não tem, a Bíblia diz que não tem a vida eterna. Então ainda não conseguiu essa bem-aventurança. Se você ainda não conseguiu essa bem-aventurança, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Entregue o controle da sua vida a Jesus. Através de quem? O Senhor disse que Ele viria a nós e faríamos em nós morada. Através de quem? Através do seu Espírito. Tá? E aí o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, né, que é chamado assim também, ele vai controlar a sua vida.
Jesus vai controlar a sua vida através do Espírito Santo. Sabe aquele monte de confusão, né? A bagunça que está a vida de quem Jesus não está no centro, né? Tá tudo, tá, né? Parece uma casa totalmente desarrumada, né? Você entra ali, você né? Até arrepia os cabelos, né? De tanta bagunça, de tanto lixo, de tanta sujeira, né? Isso que acontece quando Jesus não está no controle, né? Quando Jesus está no controle, tudo está em harmonia. Não importa, né? Pode, como diz o salmista, pode o mundo se abalar, né? As ondas se levantarem, há um rio na cidade de Deus que alegra a cidade de Deus. Quer dizer, nada vai abalar você. Amém? Então que você possa, né, cultivar na sua vida a bem-aventurança, né, de pertencer a Deus e de poder colocar essas coisas em práticas na sua vida. Amém? E aí você vai ser feliz, realmente. Amém?